Educação. No início do século passado, a Illumicorp se interessou e investiu fortemente na educação pública. Nosso Conselho Supremo percebeu que criar uma organização privada que dite a programação escolar em nível federal, as crianças poderiam ser condicionadas em massa a serem obedientes. No interesse em promover os princípios da Illumicorp nas escolas, milhões de dólares foram investidos com a finalidade de criar o Conselho Geral de Educação em 1908. E o resultado desta doutrina é evidente hoje em dia. As disciplinas da educação pública transformaram as últimas gerações em uma massa mais dócil e mais débil. E através do programa escolar teremos todo o controle do processo, do qual cada criança aprende. Assim é como podemos fazer deles trabalhadores obedientes que estão condicionados a aceitar o nosso grande plano. E além disso, a Illumicorp fundou muitas associações, incluindo a Associação Americana de Historiadores, que determina a versão oficial sobre a história. O conhecimento é o poder. Assim temos que ser, custe o que custar, os autores da verdade. Reescrevendo a história à nossa conveniência, as vozes dissidentes não conseguem força. Assim podemos então ampliar a nossa influência na cultura para conseguir nossos objetivos. Meio de comunicação. A Illumicorp usa os meios de comunicação para moldar a opinião pública sobre os eventos da atualidade e assim consolidar as atitudes desejadas sobre a nossa agenda futura. Através das notícias, do entretenimento e da publicidade, podemos programar uma variedade de reações e emoções na mente coletiva do povo. No passado, éramos limitados unicamente aos meios impressos, mas agora temos muitos meios para programar e condicionar as massas populares. Através da televisão a cabo, temos uma via mais entretenida de consumo e eventos mundiais. O entretenimento é o meio mais eficaz que a via do reforço subliminar em função da criação de atitudes de consentimento em direção aos nossos objetivos. Por exemplo, estamos diretamente dirigindo o movimento ambientalista do jeito que nos convém. Como, por exemplo, o controle global do clima através da HAARP e dos rastros químicos, faremos com que o povo se assuste para que aceite a agenda global das nossas agendas políticas. E já acertamos em cheio no plano para deter o crescimento da população mundial e deixá-lo em um número manipulável. Iremos reforçar a norma desejada através da publicidade, criando um modelo adaptável por parte do povo que é virtualmente impossível de alcançar. O resultado é um indivíduo incompleto que procure desesperadamente a aceitação pelos demais. Através dos reality shows da televisão, repetiremos o padrão da sobrevivência individual, contrariando a harmonia coletiva. Se trata de corromper a ideia de comunidade, criar indivíduos que busquem unicamente seu interesse pessoal individual. Com um público que continuamente suspeita do seu próximo e engana os demais, poderemos manter um status da população dividida que nunca pensa no coletivo e nem cooperar com o próximo. Religião. A religião tem servido ao nosso propósito de uma maneira tremenda. É a mais antiga e, quem sabe, a mais profunda forma de controlar a sociedade utilizada pela Illumicorp. Com a religião, um código de conduta deve ser seguido. Os autores das antigas escrituras rechearam esse código com mandamentos para manter o domínio sobre a população. Esse sistema tem sobrevivido durante muitos milênios para manter todo o rebanho junto e trazê-los para nós. Reconhecendo que, se a religião perde o poder para controlar, o resultante fanatismo é particularmente útil para a Illumicorp. Nossa influência invisível sobre as igrejas fizeram de alguns cristãos pessoas influentes nos meios sociais, políticos do mundo. Mas controlamos as suas opiniões sobre os temas da atualidade através de políticas escritas aqui mesmo na sede central da Illumicorp. Nossa política dita aos pregadores, que logo pregam a palavra de Deus e suas interpretações da Bíblia. A sua fé cega é usada para transformar os seguidores em soldados submissos que servirão a nossa causa oculta durante as catástrofes que nos esperam. E na fase final do nosso grande plano, programaremos as profecias de que o dia final chegou, de acordo com as suas próprias crenças. O crescimento do fundamentalismo islâmico também serve a nossos interesses como uma grande ameaça de demanda a uma reação violenta. Nos próximos anos, atentados terroristas planejados que implicam respostas a grande escala iniciarão a fase final do grande plano global.
E certamente os cristãos apoiarão nossas ações porque acreditarão que seja parte do Apocalipse, preconizado pelos pregadores que são parte da Illumicorp. E agora uma palavra do presidente da Illumicorp. Estamos nos últimos dias de escuridão. Juntos e em segredo, começaremos a fase final do nosso grande plano. O sol se levanta para dar à luz a um glorioso amanhecer do nosso novo mundo. Como funcionário da Illumicorp, você está por cima das limitações da nacionalidade, acima de classes sociais e religião, e já é um membro dos Iluminados. A tua lealdade, a tua devoção pertence a nós unicamente. Ajude-nos a finalizar o plano. Juntos, orgulhosamente, começaremos a nova ordem mundial. Agora que você já tem um conhecimento básico de como trabalhamos na Illumicorp, gostaria de contar um de nossos últimos projetos: a grade de controle. Foi um desejo dos Iluminados o controle das massas para proteger-nos deles e eles de si mesmos. As ferramentas de outros tempos foram efetivas, mas sempre pouco precisas. E agora, com o lançamento de novas tecnologias de massa, temos então capacidade para implementar uma rede de controle com os bancos, indústria, governo e os militares sob o nosso estrito controle, que com segurança pode levar a população a um novo mundo, controlado e dirigido pela Illumicorp. Tecnologias como internet, GPS e chips são os pilares de um planeta prisão que estamos construindo ao redor da população. Em uma década teremos cartões de identidade com chip que conterá ficha policial e informação privada conectada com as bases de dados do governo. Os telefones celulares indicarão onde vive cada indivíduo, conectando-o com a mesma base de dados. Através das agências de inteligência e o Departamento de Segurança Nacional, teremos controlado os indivíduos que se opunham ao grande plano e o tiraremos da rede. Rapidamente a população saberá que somente há uma opção: apoiar ao sistema e se beneficiar de suas vantagens, ou recusá-lo e estar fora da rede. Bem, isso foi uma boa visão geral. Espero que tenham obtido conhecimento dos processos e da estrutura geral da Illumicorp. Não se preocupe se não se lembrar de detalhes específicos no momento. Quando você se inscrever em um dos postos administrativos, você verá o segundo volume do módulo Illumicorp, e o seu supervisor fará um resumo das tarefas específicas para o momento. Além disso, dê uma olhadinha na sua cópia do grande plano e os suplementos de palavras, código e símbolos. Assim saberá como nos comunicarmos internamente, sem o conhecimento das demais pessoas e do meio público. Isso inclui a parte 1, um vídeo do módulo de treinamento da Illumicorp. Desejo sorte a você e que o plano seja glorioso. O começo de uma nova era está nascendo e projetará a glória sobre a nova ordem que nós construiremos juntos.